Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Prazer de receber nesta manhã de segunda-feira, aqui nos estúdios da Rádio Tirol, para um bate-papo, a comandante da Brigada Militar de Teutônia, Capitã Carmine Brescovitch. Um bom dia, um prazer recebê-la aqui. Bom dia ouvintes, e é uma satisfação estar aqui na rádio para conversarmos um pouco, né, sobre questões de segurança. Bom, agora nesse período do ano a gente vive uma situação assim de muitas pessoas deixando as suas residências, né, para curtirem aí férias merecidas, né, e alguns cuidados com certeza devem ser tomados pelas pessoas para que não cheguem em casa posteriormente e tenham aí a sua residência esvaziada, né, o que a gente já ouviu relatos de que aconteceram em períodos anteriores, até porque às vezes os vizinhos também não sabem que essa família se ausentou, preferiram deixar isso no anonimato, só que isso também fez com que os vizinhos não percebessem movimentações que às vezes são percebidas, mas eles não sabiam, pode ter sido agendado algum tipo de serviço pela família, mesmo eles tendo daqui a pouquinho percebido que a família se ausentou para férias, mas não, daqui a pouquinho eles solicitaram algum serviço de reparo na casa, que aproveitando esse período de eles não estarem em casa. Então até essa questão de os vizinhos até saberem é bom, para que eles possam auxiliar na questão da vigilância também, né? Sim, com certeza. No período que as pessoas viajam, é preciso ter o cuidado de não deixar exposto para quem passa ou observa a residência que não há pessoas naquela residência por vários dias. Como, por exemplo, evitar acumular correspondências no pátio, né? Pedir para alguém recolher esse material, se tiver assinatura de jornais ou revistas, suspender no período que estiver viajando, para que esse material não fique acumulado na caixa de correio ou na frente da residência, porque isso gera para quem está observando a residência que, faz vários dias que ninguém está circulando, ninguém está nessa casa. E, na verdade, os furtos em residência, né, a gente tem observado que é aquele jargão, a oportunidade faz o ladrão, tem muito a ver, né, porque o assaltante, o criminoso, ele busca pela lei do menor esforço. Então, se ele sabe que numa residência é fácil de ingressar, porque de repente a tranca não é tão segura, ou nem está chaveada, né, o portão, enfim, ou é um muro, uma grade baixa que consegue pular, não tem cachorro, tem várias correspondências, por exemplo, no pátio, ele percebe, se eu efetuar o furto aqui, eu vou ter facilidade de efetuar o furto e ainda vai demorar para a família perceber que isso aconteceu, né? Então, tem que ter esse cuidado. Às vezes é importante, a gente fala em iluminação. A iluminação, ela evita bastante os furtos, né? Enfim, vários crimes, né? Só que as pessoas têm que ter o cuidado de colocar uma iluminação. A gente tem aquelas tecnologias de fotocélulas, né, que desliga durante o dia, porque a luz acesa também durante o dia ou durante todo o tempo também demonstra que não tem pessoa circulando ali. E em relação aos vizinhos, muito bem lembrado, é importante informar os vizinhos, né, estou viajando, vou a tal lugar, contratei um serviço de pedreiro ou jardinagem, o fulano vai vir aqui arrumar a casa, ou não, ninguém vai vir aqui na minha residência, se notarem alguma coisa estranha, liguem para a Brigada Militar ou me avisem, né, porque infelizmente nós não temos como ter um policial militar em cada rua ou em cada quadra observando, né, a viatura ela passa constantemente nas ruas do município, tanto na área urbana quanto rural, mas não tem como estar 24 horas ali. Então, os vizinhos são os nossos olhos, né? Nos ajudam a identificar que se tem alguém estranho ou um veículo parado na frente da residência, às vezes até veículos com placas de fora ou com vidro escuro, fumê que não dá para se visualizar dentro do veículo o que é. Não custa nada o vizinho ligar para o 190 e nós Brigada Militar, ir lá verificarmos de quem é o veículo ou o que está acontecendo na residência. Então esses pequenos detalhes, assim, acredito que devem ser observados, né? E até, comentando fora do ar há pouco já, mas eu visitava algumas propriedades no interior, encontrei uma família até que eu vi que ela estava, assim, bastante apreensiva quando me viu, porque
Justamente parece que naqueles dias andou acontecendo nos municípios vizinhos aqui assaltos no interior, e eles acabam ficando preocupados quando veem um veículo estranho entrando na sua propriedade, né? Mas também às vezes a gente acaba chegando numa propriedade que a casa está totalmente aberta e não tem ninguém, eles estão trabalhando lá na lavoura, né, na roça, e aí, poxa, mas é um convite mesmo, né, poxa, onde é que tá? A gente chama, só os cachorros que recebem a gente, então isso também tem que ter um cuidado das pessoas, mesmo morando no interior, parece que ainda tem aquele aspecto assim de que não, aqui é 100% seguro, e pode não ser, né, então esse cuidado também deve ser tomado. Sim, e como nós dizemos também fora do ar, é a oportunidade, ter a facilidade, bom, entre uma casa que está aberta e uma que eu tenho que arrombar, eu vou naquela que está aberta, ou entre uma que tem cão, que tem alarme, ou que tem algum sistema de segurança ou vigilância melhor, eu vou evitar essa e vou para aquela que tem uma porta mais fácil de arrombar, né? Às vezes tem algumas portas de residências que são ocas, por exemplo, né? Elas são mais fáceis de quebrar, enfim, arrebentar a fechadura. Uma outra coisa que eu me lembrei de informar, eu acho interessante, as pessoas terem cuidado hoje em dia com redes sociais. É legal publicar que estou indo para tal lugar, vou viajar, vou ficar férias, 15 dias fora, mas tenham cuidado, porque nem sempre só pessoas de bem olham as nossas redes sociais, né? E às vezes é muito evidente a informação de que estou fora 10 dias, estou curtindo, né, em tal local, e, bom, eu sei onde fulano mora, né, às vezes, porque a gente às vezes imagina que a rede social ela é usada só para o bem, ou só por ter informações restritas, mas se você for pesquisar pelo seu nome, por exemplo, no Google ou em outros aplicativos, outros sites de pesquisa, às vezes você encontra endereço, telefone, RG, encontra as suas informações pessoais. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Não estou dizendo assim, não divulgar, porque também às vezes hoje em dia se tem essa cultura de mostrar onde foi, enfim, mas ter um cuidado de não expor isso tão claramente. Eu ficarei tantos dias fora em tal lugar. Acaba se tornando, não é uma vítima, mas uma potencial vítima, né? Às vezes isso acontece, infelizmente. Sem dúvida. A rede social, ela tem um perigo bastante grande, que ela causa uma exposição que a gente às vezes não sabe dimensionar o tamanho dessa exposição. Acaba sendo para o mundo todo, na verdade. Então, que a gente tenha esse cuidado. Por isso, ferramentas de comunicação já como o WhatsApp já trouxe um pouco mais de privacidade dentro dessa exposição, porque ali você determina quem pode ver. Os seus contatos mais próximos, né? Não é na rede direta, aqui uma postagem, digamos, usando o Facebook como exemplo, você postou no seu perfil lá, mas aí fica aberto para que tem como bloquear algumas situações lá na questão da privacidade, mas aí já são configurações, às vezes, que os usuários até nem se atentam muito em fazer, né? Ou às vezes até porque não se tem essa cautela mesmo, né? Acaba se publicando e não tem essa observação, enfim. Em relação também, independente das pessoas que viajam ou não, é importante destacar que as pessoas observem movimentações estranhas, né? Às vezes acontecem alguns fatos que depois que aconteceu, alguém diz assim, eu vi um indivíduo parado há meia hora na esquina cuidando do movimento. Poxa, viu? Né? Nos ajude, eu vou dizer agora como brigada militar, né? Viu alguém diferente? Ou alguém parado observando a movimentação? Ou às vezes pode ser alguém realmente esperando o ônibus, alguém esperando uma carona, alguém realmente só ali sentado descansando, mas às vezes pode ser que não, né? Então, depois que aconteceu o fato, a gente, não que nós Brigada Militar, não vamos igual correr atrás, tentar identificar os indivíduos que cometeram um crime ou efetuar a prisão deles, às vezes falta informação, né? Mas o que pudermos evitar, melhor para todos nós, né? Então, esse olhar também, as pessoas às vezes chegar aqui em Teutônia, na região nós não temos, mas vamos pegar exemplo de Lajeado, que é uma cidade maior, lá tem acontecido de estou chegando em casa e fui abordado, né? A casa tem todas as proteções de segurança, tem alarme, tem câmeras, tem cachorro, mas quando eu abri o portão,
o assaltante me calçou com uma arma e tal. Mas é aquele cuidado de eu estou chegando em casa, tem alguém parado próximo, não tem? Às vezes não custa dar uma volta na quadra, né? Se achou que tem alguém parado na esquina, ou sei lá, 100 metros, que não é um vizinho, não é um conhecido, não custa dar uma volta e ver, não pare de imediato na sua residência, né? São questões assim, às vezes, ontem nós conversávamos entre nós policiais, que para nós é meio que rotina, a gente acostuma a prestar atenção, mas quem está no seu dia a dia às vezes não se dá conta de observar, às vezes assim, quem é essa pessoa? E às vezes só o fato de você, a pessoa ver que você está observando, você já elimina o risco. Porque também o indivíduo que quer cometer um delito, ele não quer ser identificado, né? Então ele também não quer ser enxergado pelas pessoas, né? Verdade. Até lembrando de uma situação, há poucos dias era divulgado, acho que foi antes do final do ano, que em Porto Alegre, um professor da Univates aqui foi visitar o pai e acabaram sofrendo um assalto. Dois rapazes entraram na residência, o pai reagiu, o filho acabou sendo baleado. E aí também essa questão, no momento que está na situação, né, tentar manter a calma o máximo possível, porque eu sei que deve ser muito difícil manter a calma nesse momento, mas reagir acho que é uma das piores situações pela questão do que pode vir a acontecer, né? Sim, nós tivemos também aqui em Teutônia uma situação recente de uma reação do comércio daí, né, em relação, claro que a empresária nos informou, eu vi que a arma não era de verdade, então por isso que eu comecei a gritar, eu comecei a reagir. Mas, hoje em dia, às vezes até para nós técnicos à distância, tem armas de brinquedo que são muito parecidas com armas reais, então não reaja. Né? O bem material, eu sei que é ruim perder, né, em muitas situações, mas o nosso bem mais precioso é a nossa vida, a nossa segurança, a nossa integridade física, né? Então, o melhor sempre é não reagir. E sim, se possível, manter a calma e observar, porque o máximo de informações que a pessoa tiver em relação ao indivíduo que está cometendo o delito, melhor. Roupa que está vestindo, cor, se tiver marca, às vezes tem, é da marca tal, uma camiseta da marca tal, boné tal, cor dos olhos, altura, idade aproximada, né? Essas informações nos ajudam de imediato a fazer buscas e identificar aquele indivíduo que cometeu o delito. Agora uma questão até que me surgiu, porque já aconteceu comigo lá em casa, pequenas coisas, assim, pequenas até não, mas usando um exemplo, eu esqueci um lava-jato na rua, depois de ter lavado calçada e pátio, e à noite esse lava-jato desapareceu. Alguém entrou no pátio mesmo com a casa cercada, pulou um muro, pegou e levou. Acabei apenas compartilhando a informação com os vizinhos de que tinha acontecido isso, e aí vizinhos relataram que já tinha desaparecido coisas do pátio deles também, mas a gente acaba não fazendo um boletim de ocorrência porque acredita ser, digamos, até um transtorno registrar esse tipo de situação. Qual é a orientação? A gente deve fazer esse registro? Deve sempre fazer o registro, porque às vezes, vamos dizer assim, nós temos indivíduos já conhecidos nossos, da Brigada Militar, da Polícia Civil, como indivíduos que fazem pequenos furtos, às vezes até por questão de troca por drogas, ou enfim, e às vezes localizamos esses indivíduos carregando objeto. Por exemplo, se nessa noite nós tivéssemos encontrado ele lá carregando um lava-jato, bom, ninguém registrou a falta desse objeto, e ele disse que é dele, bom, então a gente vai ter que... Mas então a informação é importante porque quando a gente recupera o objeto, ele é entregue na Polícia Civil e lá se identifica, quem registrou? Então é feito contato com a pessoa para ela identificar se aquele objeto é dela ou não, né? Porque foi objeto de um furto. Então é importante que as pessoas registrem, e não só em relação à recuperação do objeto, mas também porque são essas informações que geram as estatísticas e o direcionamento das atividades do policiamento, né? Tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil. Quando nós temos, por exemplo, vamos usar esse exemplo, né? 10 registros de furto de lava-jato, bom, a Polícia Civil vai investigar. Alguém está comprando para revender, né? E tem um receptador, que também é crime. Então, a partir dali se começa uma investigação para inibir
tanto o que está receptando quanto o que está furtando, né? Porque existe aquele que compra, porque senão ninguém furta também, às vezes alguns objetos em específico, né? E nós, Brigada Militar, também, bom, está acontecendo no bairro X, então naquele bairro, no horário, nesse intervalo de horário, tem acontecido isso, então nós vamos priorizar o atendimento naquele bairro, naquela localidade. Porque se as pessoas não registram, nós não temos como saber o que aconteceu. E daí não adianta só o lamento ou a reclamação, porque nós não temos a informação oficialmente falando, né? E existem alguns registros que podem, só para concluir, podem ser feitos pela Brigada Militar, alguns tipos podem ser feitos pela internet, tem a delegacia online, né? E alguns direto na delegacia, no horário que eles, segunda a sexta-feira, no horário que eles estão abertos. Então, daqui a pouco não precisa ser de imediato, na madrugada, mas faça um registro, né? Quando é uma coisa urgente, pode ser feito no dia seguinte sem problemas. Importante, até pela informação, porque eu me dei conta disso, porque na mesma semana houve furtos em residências vizinhas, de outros objetos até, e que a gente daí, conversando com vizinhos, ficou sabendo, mas pelo que eu vejo, ninguém fez registro, porque até já tinha uma desconfiança de quem podia ser. Porque tinha já na comunidade ali um jovem em situação de usuário de drogas e que já causava uma certa suspeita em cima dele, né? Tendo a suspeita, claro, não tendo provas não se pode acusar. Justo. Mas tendo indicações de um possível suspeito também nos auxilia, né? Então as pessoas também podem nos informar isso. Olha, eu tive meu objeto furtado, o vizinho também. Isso constar no registro. Tem suspeito de fulano. Ou tem um indivíduo moreno, alto, ou loiro, de olho azul, que circula todo dia e ali na rua, eu não sei. Talvez não seja uma informação que não vai coincidir com o autor do delito, mas a gente utiliza isso para uma investigação preliminar pela Brigada Militar e mais a fundo pela Polícia Civil. E é importante frisar que, independente de ser feito o registro na Brigada Militar ou na Polícia Civil, a estatística ela é única, né, dentro do município, e ambas as instituições têm acesso às informações e trabalham em conjunto para resolver esses delitos, essas situações. 17 graus e 9 décimos, 8 horas e 20 minutos. Eu estou tendo o prazer de conversar com a capitã Carmine Brescovitch, comandante da Brigada Militar de Teutônia, falando aí de segurança agora nesse período do ano. Nós temos também, claro, como Teutônia, digamos, além de pessoas que moram, residem aqui, saírem para férias, outras vêm para cá também, né? E uma outra situação que nós temos também são pessoas no comércio ambulante hoje, que se intensificou muito com a crise que nós vivemos, e muitas pessoas estranhas até, e claro, Teutônia já está com um tamanho expressivo, são mais de 30 mil habitantes, então a gente já, aquela fase que eu vivia lá em época de criança, que eu conhecia todo mundo, já não acontece mais, né? Então a gente cruza todos os dias por pessoas estranhas, e principalmente vendedores. E a gente acaba tendo que ser um pouco não cordial, muitas vezes no recebimento dessas pessoas, porque a gente acaba nem abrindo a porta, muitas vezes, por não conhecer a pessoa, por o que essa pessoa quer. Porque às vezes alguém pode se passar por um vendedor, e para ter mais facilidade de acesso a informações daquela residência, né? Então, infelizmente, até isso hoje acontece, de a gente ter que, de certa forma, ter cautela, até quando recebe essas pessoas dentro da sua casa, porque até a gente às vezes divulga aqui informações que uma idosa, por exemplo, recebeu alguém que se passou por um vendedor, ou alguém que estava fazendo um censo, até se passou por alguém que seja do IBGE, entrou na residência, daqui a pouquinho já sumiu alguma coisa, né? São esses cuidados também importantes. Uma pessoa estranha, um vendedor, por exemplo, se possível, atenda-o da porta para fora da casa, né? Não acolha para dentro da residência se for uma pessoa desconhecida. Cautela nunca é demais, né? Nunca é demais, né? Nesse caso. E às vezes não vou voltar ao que eu disse no início, às vezes não a gente não pode também dizer que todo mundo é um criminoso, ou enfim, mas às vezes é a oportunidade, vamos pensar assim, tem uma nota de R$100 em cima da mesa, a pessoa viu ali, e o morador está desatento, passa a mão, leva e... Bom, o morador vai perceber quando esse visitante já estiver longe, né? Então, são às vezes detalhes, assim, né? Então,
nunca é demais a cautela. A pessoa de bem vai entender, né? Se ela for recebida assim, pela segurança de quem está recebendo, né? Sem dúvida. Eu só lembrei de uma situação que eu já tinha conhecimento há mais tempo atrás, mas eu não sei se ainda continua essa mesma situação frente à Brigada Militar, que até algumas famílias registravam na Brigada a sua ausência, digamos, né? Informavam a Brigada Militar, olha, eu resido em tal lugar, endereço tal, direitinho, e eu vou estar fora de casa de período tal até tal. E aí acabava, de certa forma, digamos que a brigada tendo uma postura às vezes até diferente, de às vezes passar na frente para ver se há alguma movimentação estranha. Isso ainda ocorre hoje? Faz agora acho 2 ou 3 anos que não temos mais era chamada de Operação Férias Seguras. Isso. Que era uma operação a nível de Estado do Rio Grande do Sul, né? Então o comando da brigada estabelecia e cada município fazia a sua operação com o registro das residências. Então, há aproximadamente uns 2 ou 3 anos não tem mais essa operação. Então, por diversos fatores, mas um deles é a operacionalidade na prática, porque municípios pequenos, vamos pegar, por exemplo, o Poço das Antas, Westfália, que tem 2.400, 2.100 habitantes, é uma realidade. Municípios maiores como Teutônia, Lajeado, 30, 80 mil habitantes, é bem diferente para a gente conseguir, de fato, passar uma vez ou 4 vezes por dia na residência da pessoa, olhar, deixar um bilhetinho e tal. Era uma atividade bem interessante, mas porém no atual cenário que nós estamos de corporação, não está sendo possível no momento, né? Mas estamos atendendo a todas as demandas e por isso reforçar de avisar o seu vizinho, avisar conhecidos que está fora, e se essas pessoas viram alguma movimentação estranha, façam contato conosco para nós fazermos uma diligência e verificar na residência. Tá certo. Capitã, quero agradecer muito já a sua participação, ter aceito o convite, sinta-se sempre convidada em transmitir as informações da Brigada Militar também aqui pelos microfones da Rádio Tirol. Obrigada, é uma satisfação participar do programa e também estou à disposição, assim como a Brigada Militar, e deixar claro a todos que sempre que precisarem, liguem para o telefone 190. 190, tá certo. Um bom dia, uma excelente semana. Obrigada, igualmente a todos. Bom dia, tchau, tchau.